Boa noite, caros alunos do MES, tudo bem? Hoje, diretamente de Alto Alegre do Pindaré, vestindo vermelho, a cor do amor, para dar essa aula para vocês de introdução ao direito notarial e registral, Lei 8935. Vamos dar continuidade aqui hoje no artigo 20, que começa falando dos prepostos. E é exatamente isso, a função de vocês, a função dos escreventes e auxiliares de cartório. Esse curso técnico jurídico do IMAEG, ele foi pensado inicialmente para vocês, para dar formação técnico-jurídica para as pessoas que auxiliam os tabeliães e oficiais de registro. Então, essa aula é dedicada a vocês que já trabalham com cartório, que já trabalham auxiliando a gente nessa nobre função, e dedicada a vocês que almejam trabalhar em cartório, seja como escrevente, seja como auxiliar, e quem sabe se tornando substituto e até mesmo um dia titular da sua própria serventia. Então vamos lá, artigo 20 da Lei 8935, o Estatuto dos Notários e Registradores. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o tabelião e oficial de registro dificilmente ele vai conseguir trabalhar sozinho. Ainda que numa cidadezinha muito pequena, numa serventiazinha muito pequena, é muito difícil você encontrar alguém que trabalhe sozinho. Por quê? Porque por menor que seja a cidade, por menor que seja o volume de serviço, por menor que seja a serventia, as atribuições do notário e do oficial de registro, elas são muito grandes. Porque imagina só, uma cidade pequena, geralmente ela congrega todas as atribuições. É o meu caso aqui em Alto Alegre do Pindaré. Aqui em Alto Alegre do Pindaré, eu faço tudo. A gente costuma dizer que quem trabalha em ofício único é cirurgião geral, Então, nós trabalhamos com todas as atribuições. Então, imagina só, eu tenho que dar conta do registro de imóveis, eu tenho que dar conta do títulos e documentos e pessoas jurídicas, eu tenho que dar conta do tabelionato de notas, eu tenho que dar conta do registro civil das pessoas naturais e do tabelionato de protestos. Fora o serviço de atendimento do usuário, eu tenho várias obrigações acessórias. Que obrigações são essas? Por exemplo, no registro civil, eu tenho que informar IBGE, eu tenho que informar a corregedoria, eu tenho que informar CIRC, eu tenho que informar CRC, eu tenho que informar Cartórios Maranhão. Desculpa. Então, as nossas atribuições, além de serem inúmeras, possuem várias obrigações acessórias que leva a ser inviável o tabelião e o oficial de registro trabalhar sozinhos. Por isso que a lei dos cartórios, ela diz que o titular da serventia, ele precisa contratar para o desempenho de suas funções escreventes, e dentre esses escreventes eles escolhem um substituto, que o substituto é a pessoa que vai substituir, como o próprio nome diz, a figura do titular nos seus impedimentos, ou sempre que assim for necessário. Tá? Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário oficial de registro. Então, a quantidade de funcionários, a quantidade de colaboradores vai depender da gestão do notário oficial de registro. Então, ele vai dizer quantos funcionários ele imagina que precisa para o bom desempenho das atividades dentro da serventia. Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Aqui no Maranhão, o nosso Código de Norma ele diz o seguinte:
Para eu escolher um substituto, eu tenho que escolher um substituto com as mesmas características do titular. E o que eu quero dizer quando eu digo mesmas características? Tem que ser uma pessoa idônea, tem que ser uma pessoa capacitada tecnicamente. E o Código de Normas do Maranhão, ele diz que o substituto ele tem que ter vários pré-requisitos e eu tenho que mandar várias documentações para a corregedoria. Como, por exemplo, folhas corridas criminais, folhas de processos cíveis e criminais, certo? Questão da quitação eleitoral. Então, o substituto é a pessoa que vai responder pela serventia na ausência ou impedimento do titular do cartório. Então, essa pessoa, ela tem que estar apta tecnicamente, e aí falando juridicamente de conhecimento, e ela tem que estar apta documentalmente para bem servir à comunidade como substituto. Então, a Lei 8.935, no parágrafo 2º do artigo 20, ela diz que os notários e oficiais de registro deverão encaminhar ao juízo competente os nomes dos substitutos. Por quê? Porque o juiz ele precisa saber exatamente que na falta do titular, quem vai responder é A ou B. Os escreventes poderão praticar somente os atos que os notários ou oficial de registro autorizar. Então, olha só, uma coisa é a figura do substituto. O substituto ele pratica todos os atos inerentes ao tabelião e ao oficial de registro, desde que na sua falta ou no seu impedimento. Os escreventes são diferentes. Os escreventes, vamos dizer que estão num patamar um pouquinho mais abaixo. Eles só podem praticar os atos que o titular do cartório autorizar. Então, geralmente, o que acontece? O titular do cartório, ele baixa uma portaria. Ele diz assim, olha, fulano é o meu substituto. Em sendo o substituto legal, a pessoa hierarquicamente abaixo do titular, esse substituto ele vai poder praticar todos os atos do cartório nas ausências ou impedimentos do titular, desde que ele também não incorra nesses impedimentos, claro, né? Já os escreventes, eles só poderão praticar os atos que o titular expressamente autorizar. Parágrafo 4º do artigo 20. Esse é um parágrafo, é uma redação que às vezes é meio confusa e que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Olha só o que diz o parágrafo 4º do artigo 20. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Então, isso aqui é uma discussão que foi travada durante muito tempo, se os substitutos poderiam lavrar ou não testamentos. Porque, da forma como está redigido o artigo, o parágrafo 4º do artigo 20, dá a entender que o substituto não pode lavrar testamentos. Mas aqui a gente tem que ver o seguinte. Lembrem do que diz, vamos lá, o parágrafo 1º diz assim, em cada serviço notarial de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, certo? Então, digamos que na minha serventia aqui em Alto Alegre, Pindaré, eu tenho 10 substitutos. Dentre esses 10, eu tenho um que é o que eu vou chamar de substituto legal. Esse substituto legal, ele vai poder praticar todos os atos, inclusive lavrar os testamentos. Então, eu vou ter que ter sempre uma pessoa que, na minha ausência ou no meu impedimento, vai poder praticar todos os atos, inclusive o de lavrar os testamentos. Porque eu não posso deixar, na minha falta ou no meu impedimento, a serventia acéfala. Então, esse é um parágrafo que às vezes causa certa dúvida.
Então eu posso ter 10 substitutos, mas dentre esses 10 eu tenho que ter pelo menos um que possa responder por mim, no meu lugar, caso eu esteja ausente ou eu esteja impedido de praticar o ato. Tá? Parágrafo 5º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências ou no impedimento titular, que foi exatamente o que eu falei. Tá? Então, arrematando o que eu acabei de dizer, vem o parágrafo 5º e chancela, confirma. O artigo 21 é de extrema relevância para a gente, para o titular do cartório, tá? Porque o que é que diz o artigo 21? O artigo 21 ele vai falar da responsabilidade administrativo-financeira da serventia. Ele diz assim: o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter melhor qualidade na prestação de serviços. O que é que o artigo 21 diz? O artigo 21 diz o seguinte, que o gerenciamento administrativo financeiro da serventia ela é de competência exclusiva do titular da serventia. Então, não pode o juiz da comarca, por exemplo, chegar aqui em Alto Alegre do Pindaré e dizer assim: Tiago, hoje tu tem 3 funcionários, eu quero que você tenha 6. Ele não pode me obrigar a contratar mais 3, porque não é de competência do juiz da comarca, por exemplo, obrigar que eu contrate. Ele pode recomendar diante, por exemplo, de várias reclamações da população. O cartório de Alto Alegre Pindaré não está atendendo a contento da população. O pessoal fica esperando muito tempo. E aí, diante das reclamações que porventura chegarem a ele, ele pode vir aqui fiscalizar e recomendar. Tiago, recomendo que você contrate mais 1. Ou recomendo que você contrate mais 2. Mas ele não pode me obrigar. E eu também não posso ser punido se eu não contratar. A não ser que, pelo meu desleixo ou pela minha omissão, eu cause algum prejuízo. Tá certo? Então, o artigo 21 é de extrema relevância. Gerenciamento administrativo e financeiro da serventia ou da atividade notarial, dos serviços notariais e de registro, é de responsabilidade exclusiva. E toda vez que vocês virem essa palavra exclusivo na lei, significa dizer que é algo que não pode ser delegado. Então, o gerenciamento administrativo e financeiro eu não posso delegar. Então, por exemplo, se eu vou contratar, o contrato ele tem que ser assinado pelo titular. Ele não pode ser assinado pelo substituto. Assim eu entendo. Por quê? Porque se é competência exclusiva minha, eu não posso delegar. Tá legal? A responsabilidade é minha. Então, toda vez que a gente lê essa palavra na legislação, a palavra exclusiva, é porque denota a não possibilidade de delegação da atribuição. Eu não posso passar essa atribuição para ninguém. Eu posso contratar prepostos, eu posso contratar funcionários para que trabalhem com a administração e o financeiro, claro, mas a responsabilidade é exclusiva minha. Eu que vou dizer quantos funcionários vai ter no setor tal, quantos funcionários vai ter no RH, quantos funcionários vão fazer o registro de imóveis. Tá certo? Então, o gerenciamento administrativo e financeiro, ele é de competência, responsabilidade exclusiva do titular. Tá legal? Então, era isso que a gente tinha para falar a respeito dos prepostos. A função de vocês é de extrema relevância. Por que eu digo isso? Porque nós, titulares de serventia, nós temos uma formação jurídica. Nós não vemos cadeiras de direito notarial e registral na faculdade. Muito menos
disciplinas de administração. Então, muitas vezes, o grande problema de um cartório é a administração. É o titular que não entende, que não tem noção de administração, ele é colocado quase como que dentro de uma empresa. E aí, por faltar conhecimento técnico, de gerenciamento, de gestão de pessoas e de administração, o serviço parece que empaca. É muito importante que o titular ele esteja à frente dos serviços. Porque a parte administrativa do cartório é o coração. Se vocês forem parar para pensar, esqueçam o jurídico um pouquinho. Esqueçam a parte técnica. Se vocês pararem para pensar, o coração de um cartório é a organização. Se um cartório ele for desorganizado, acabou o titular. Acabou o titular. Porque imagina só, vocês vão ter que atender pessoas lá no balcão, fazendo autenticação e reconhecimento de firma, por exemplo. Vão ter que atender pessoas no registro civil. Então vem a mãe com o bebezinho e tal. Imagina o mundo de papel, o mundo de documento que sai de dentro do cartório. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu tenho vergonha, mas que amanhã eu vou dar jeito. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha a pilha de papel que tem aqui. Organização. Amanhã eu vou sentar para dar um jeito nessa pilha de papel. Porque em algum momento eu me perdi dentro das atribuições e não consegui me organizar. Por isso que é muito importante que nós tenhamos escreventes e auxiliares que sejam capacitados. É muito importante isso. Porque para que eu não tenha essa pilha de papel, eu preciso de pessoas que sejam muito boas na minha retaguarda, me dando toda a assessoria contábil, financeira, jurídica, para que eu possa prestar um bom serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu respondo aqui por Alto Alegre Pindaré e respondo interinamente, temporariamente, por um cartório em São Luís, primeiro tabelionato de protestos. Imagina só, eu tenho que conhecer a legislação municipal de São Luís e tenho que conhecer a legislação municipal de Alto Alegre Pindaré. Hoje eu cheguei aqui na cidade e tem uma escritura para eu lavrar. Nós já falamos que o tabelião e o oficial de registro, ele é também fiscal de tributos. Então, olha só o que eu tenho aqui comigo. Código Tributário Municipal de Alto Alegre do Pindaré. Para eu saber se o tributo foi pago, quanto foi pago, se foi devido, se não foi devido, eu tenho que estudar a legislação. Junto com isso aqui, olha só o que eu tenho aqui comigo, que é leituras dessa semana. Manual do livro caixa, porque nós temos obrigações tributárias também pessoais, né? Imposto de renda, nós temos que pagar ISS. Então, manual de livro caixa. Outra leiturazinha aqui da semana, ó. Finanças para cartórios. E uma leitura assim mais tranquila dessa semana. A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, do desembargador Ricardo Dipp. Estou fazendo propaganda aqui. O que eu quero dizer para vocês quando eu mostro esse mundo de livro, aqueles documentos ali que a gente precisa dar um jeito neles, é que se eu não tiver funcionários capacitados, é humanamente impossível eu dar conta de tudo. Essa é a razão de ser do nosso curso.
tornar vocês pessoas capacitadas para ajudar os titulares, para que vocês se tornem os braços e as pernas dos titulares. Tá legal? Então, falamos dos prepostos. Vamos falar um pouquinho agora da responsabilidade civil e criminal, que isso aí também é muito importante. Olha só o que diz o artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. O que eu costumo dizer é: a responsabilidade sobre a serventia é do titular. Então, eu, Tiago Estrela, se eu pratico um ato com culpa ou dolo, dolo é o ato de querer prejudicar. Culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, eu não fui técnico o suficiente, eu fui omisso, eu não prestei atenção. Se acontece, ou eu quero prejudicar a parte, ou eu fui omisso, por exemplo, ou eu não atentei às normas, por exemplo, eu acabo prejudicando terceiros, eu vou responder por isso. A responsabilidade da serventia é do titular. Mas, eu respondo pelos meus atos, civilmente. Eu respondo pelos atos dos substitutos e escreventes, civilmente, se eles também incorreram em culpa ou dolo. Mas, no caso dos escreventes, dos substitutos, dos auxiliares, eu tenho direito de regressar contra eles. Então, por exemplo, aconteceu um ato, uma falha aqui do cartório e acabamos por prejudicar um terceiro. Digamos que esse ato foi causado por minha substituta, digamos. E esse ato foi com dolo, ou seja, a minha substituta ela teve a intenção de prejudicar um terceiro. Qualquer motivo que seja, não interessa. Então, olha só o que acontece. Primeiramente, quem vai responder por esse ato civilmente, em âmbito civil, gente, prestem atenção, em âmbito civil, sou eu. Como o ato foi praticado pela minha substituta com dolo, eu tenho o direito de regressar contra ele. Então, primeiro o Estado vem contra mim, ou a pessoa prejudicada em um processo civil vem contra mim, eu vou pagar, digamos que eu seja condenado a pagar uma indenização, dinheiro. Esse dinheiro que eu paguei, eu posso entrar com uma ação contra o meu substituto para reaver esse dinheiro que eu paguei. Então, cada caso é um caso. Isso em âmbito civil. Em âmbito penal, em âmbito criminal, a pena ela não passa da pessoa do acusado. Então, se você, enquanto substituto ou enquanto escrevente, cometer um crime, aí você responde pessoalmente. Tá? São esferas distintas. Nós temos a esfera civil, nós temos a esfera administrativa e nós temos a esfera penal ou criminal. Então, são esferas distintas. Tá legal? Parágrafo único do artigo 22. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Então, digamos que eu pratiquei um ato, esse ato prejudicou um terceiro. Esse terceiro ele vai ter 3 anos, contados da data da lavratura do ato notarial ou registral, para entrar com uma ação de reparação civil contra mim. Tá legal? 3 anos prescreve a pretensão de reparação civil. Então, olha só, artigo 23. A responsabilidade civil independe da criminal. Lembra que eu falei para vocês? Âmbito civil, âmbito criminal, âmbito administrativo. Então, a responsabilidade civil, ela independe da criminal. Então, eu posso praticar um ato em que eu vou responder civilmente e criminalmente. Eu posso praticar um ato em que eu responda apenas civilmente, mas que não se constitua crime. Ou eu posso praticar um ato em que eu vá responder criminalmente e não responda civilmente.
Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar os casos de acordo como eles vão acontecendo, à medida em que eles vão acontecendo. Artigo 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização, parágrafo único do artigo 24. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil, âmbitos distintos, tá bom? Então, olha só, artigo 24 fala que nós vamos responder no que couber como crimes contra a administração pública. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Porque nós somos agentes públicos. Por mais que nós não sejamos servidores públicos, nós somos agentes públicos, porque nós prestamos uma função que é pública. Então, no momento em que nós praticamos os atos, que esses atos eles saem da serventia para servir à sociedade, servir ao usuário, eu estou praticando um ato público. E por estar praticando um ato público, eu sou considerado um agente público. Veja bem, eu não sou servidor público, eu sou um agente público. E por ser um agente público, se eu cometer algum crime na prática desses atos notariais e registrais, naquilo que se enquadrar na legislação penal que diz respeito a crimes contra a administração pública, eu vou responder. Certo? Para terminar a nossa aula de hoje, a aula dessa semana, nós vamos falar de incompatibilidades, e impedimentos. Olha só, artigo 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou funções públicos, ainda que em comissão. Então, olha só, as pessoas, a nível de senso comum, elas costumam cometer um certo equívoco. Não raras vezes chegam para mim e dizem assim: Thiago, tu és advogado. Não, eu não sou advogado. Eu sou bacharel em Direito, porque cursei a faculdade de Direito e hoje sou tabelião e oficial de registro. Se eu quero advogar, eu tenho que prestar o exame da ordem, pego a carteirinha da OAB e vou advogar. Meu caso, quando eu saí da faculdade, eu prestei o exame da ordem, passei no exame da ordem. Mas nunca fui advogado porque eu era servidor público, existiu já uma incompatibilidade. Então a minha OAB ela estava suspensa. Aí quando eu passei no concurso de cartório, a minha OAB continuou suspensa, eu nunca a usei. Hoje eu sou tabelião e oficial de